Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse canal que vai te trazer as melhores notícias do dia, as mais importantes. E antes de mais nada, se você gosta de estar sempre bem informado, é, pense em se inscrever no nosso canal, assinar o sininho, é, é, se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e, se você achar interessante, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todos possam receber informações, notícias relevantes do dia, para que todo mundo possa ficar bem informado. Tá? Hoje eu trouxe para vocês sobre a polêmica, né, do aumento do Haddad em cima da IOF. Né? Esse aumento ele vai trazer bastante custos, né, porque é um aumento de IOF que vai impactar diretamente nos mais pobres, nas pessoas que têm menos dinheiro. E com isso, o salário das pessoas vão cada vez encurtando mais. Né? Então eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês a matéria que foi feita pelo G1 e lá ele explica certinho o que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje, tá certo? Então vamos lá para vocês entenderem um pouquinho de como que vai funcionar esse aumento e quem é que vai ser impactado definitivamente nesse aumento, certo? Vamos ver, colocando aqui a tela, e aí vocês conseguem ver, ó, governo Lula, o governo publica medidas para substituir a alta do IOF com taxas sobre LCI, LCA e aumento de impostos de BETS. O que é essa alta de aumento, né, no LCI e LCA? LCI e LCA são investimentos que as pessoas podem fazer, né, que todo mundo pode estar fazendo, todo mundo que tem um CPF válido pode estar fazendo esses investimentos na Bolsa de Valores e com isso tem aí um rendimento mensal dependendo do quanto que você investir, você consegue ter até uma renda extra bacana para você conseguir passar alguns períodos aí recebendo essa receita, certo? E esse aumento de imposto da BETS também, todo aumento do imposto da BETS é interessante porque ele vai estar passando para a gente, né, a forma dessas apostas, né, que estão legalizando no Brasil todo, né, as apostas esportivas, e aí com isso ele vai estar taxando também quem faz esse tipo de jogo para que pague mais imposto, né? Então, ó, o imposto para as apostas esportivas online passará de 15% para 18%. Então, um aumento de 3%, né? Isso já vai ser a partir de outubro. A taxa de 5% sobre a LCI e LCA, que antes era isenta, né? Então, sim, as pessoas não pagavam para fazer esses investimentos, né? Era investimento isento e a partir de outubro, então, vai começar a pagar esse imposto. Essas ações do governo, né, do governo Lula, ele acaba que causou assim uma, é, umas reações dos políticos, né, lá no Congresso e isso vai ter desdobramento, né, a princípio daqui nos próximos dias, né. O governo federal publicou nesta quarta-feira, dia 11, né, que é hoje, um novo pacote de medidas tributárias para substituir o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, decretado em maio. Então, esse aumento desde maio que estão sendo discutido e nós já estamos em junho, né? Então, desde o mês passado e com isso a gente vai estar trazendo essas relações de custo-benefício que é importante. O novo modelo reduz o imposto sobre empresas, seguros do tipo VGBL e amplia a tributação para apostas esportivas, BETs, criptoativos e investimentos isentos como a letra de crédito imobiliário, o LCI, que é o que eu acabei de falar para vocês, e a lei de crédito agropecuário, que também era isento. O que é importante ressaltar disso, pessoal? Que o LCI ele ajuda a fomentar as construções, moradia, as construções aqui no Brasil, né? Então, é da onde o governo consegue emprestar dinheiro para que as pessoas consigam, quem não tem o dinheiro para construir, faça a sua construção e consiga, assim, movimentar esse mercado imobiliário, né? E o LCA, que é a letra de crédito de agropecuário, ele vai fazer a mesma coisa só que no campo, né? Então,
governo aumentando essas taxas, vai ter menos pessoas investindo, né, ou procurando outro tipo de investimento, né, que não vá pagar imposto. E isso acaba que vai, a longo prazo, tirar desses setores, né, uma boa quantidade de dinheiro, que isso pode impactar futuramente aí em investimentos, em investimentos agropecuários, investimentos imobiliários, que isso vai acabar lá no futuro causando grandes problemas para esses dois setores que são importantes, né? A agropecuária o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? Acho que perde só para a Austrália. Então isso vai impactar bastante nesse setor. E o LCI, que é dos imóveis, né? Letra de crédito de imóveis, vai ter menos dinheiro na praça, né? O governo já está sem dinheiro para fazer empréstimo para as novas moradias, vai acabar com que essa parcela de pessoas que faz esse investimento por conta da isenção vai acabar não fazendo mais esse investimento e vai faltar dinheiro no futuro, né? Então, se prepare que logo mais a gente vai ter os desdobramentos dessas atitudes que o governo está tomando agora para esses dois setores importantes do nosso país, né? A alíquota de 5% do LCI e LCA passará a valer a partir de janeiro de 2026. Então, mais para frente, um pouco antes aqui eu tinha falado que era em outubro, né? Em outubro vai ser só as VETs. O LCI vai ser a partir do ano que vem, né? Então, vai começar o ano 2026 já com essas alíquotas valendo. A alíquota para apostas das bets passará então de 15 para 18 em outubro de 2025. Então, tá aí, né? Daqui 3 meses, quem faz esse tipo de aposta, né? Aposta esportiva, vai pagar 3% a mais de imposto em cima de tudo que fizer de aposta nesse mercado, tá? As medidas foram formalizadas por meio de uma medida provisória e um decreto presidencial, após reunião realizada no domingo, dia 8, né, no último domingo agora então, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes partidários na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, dos republicanos. Então, isso é importante, né, porque está tendo um aval do presidente da Câmara, né, que foi discutido com ele, então isso provavelmente vai passar no Congresso também, né? Porque o governo está gastando muito e com isso vai precisar de fazer esse aumento na captação de imposto para trazer mais receita para o governo, né? E, consequentemente, gastar mais. O governo está gastando muito e todo mundo sabe, né? Não é novidade para ninguém. E esses gastos, infelizmente, dinheiro, ele não aceita desaforo, né? O dinheiro, quando ele é mal gasto, você vai ter que prestar conta disso em algum momento da sua vida. E no governo não é diferente, né? Não existe dinheiro infinito. A gente o Brasil é um país rico, mas vai ter fim, né? A gente não aguenta pagar o tanto de imposto que a gente está pagando e agora mais impostos ainda em setores que, ao meu ver, são primordiais para a nossa economia, né? Então, vamos ficar de olho aí, porque esses desdobramentos aí que vai ser complicado. O objetivo é reverter o desgaste político, né, gerado pelo decreto anterior e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio das contas públicas com novas fontes de arrecadação. É isso que eu acabei de falar, né? Então, assim, o governo deu um tiro no pé na hora de querer aumentar as IOF, o pessoal repercutiu mal, e o ano que vem é ano político, então a gente vai acabar tendo que, o governo tem que aumentar o imposto, né, para conseguir fechar as contas deles, e está todo mundo cansado, né, de pagar imposto. Então as pessoas pagam muito e tem pouco, né, recebe pouco de volta. E isso é temerário, porque a gente tem
uma das maiores taxas de imposto do mundo e o nosso serviço não são serviços de primeira, né? Os serviços que o governo presta para a gente não são serviços de primeira. Então, é ruim, né, você pagar um mau serviço, né? Quando você vai para a rede privada e você compra algum produto e esse produto não é aquilo que você imaginou que era, não está naquela qualidade que você pretendia, você tem a lei da defesa do consumidor, você pode ir lá e desistir da compra, devolver o produto e a pessoa te devolver o dinheiro. E no governo, a única ferramenta que a gente tem quando o governo faz algo que a gente não gosta, que está prejudicando muita gente, é o impeachment, né? Então, é algo que o pessoal que é contra o governo, né, que é da oposição, tentam de todo jeito e não estão conseguindo, por enquanto, emplacar esse impeachment em cima do Lula, né? Mas 2026 está chegando, então provavelmente mudanças acontecerão lá no governo e a gente, se Deus quiser, pode começar a trilhar novos rumos para a economia e para o Brasil também, né? O IOF, né, continuando aqui no texto, o IOF menor para empresas e segura VGBL, entre os pontos centrais da proposta está a redução de até 80% da alíquota do IOF, sendo sobre operações de risco sacado utilizadas por essas empresas em operações de antecipação recebidos. O governo também reduziu a tributação sobre seguros do tipo VGBL, forma de previdência privada, usada por milhões de brasileiros. A queda da arrecadação prevista será compensada com outras medidas tributárias. Para compensar as perdas com a redução do IOF, o governo confirmou a alíquota de 5% de imposto de renda sobre letra de crédito, né, que é o LCI que eu já tinha comentado, aumento de alíquota sobre apostas esportivas, né, de 12% para 18%, tributação de criptoativos, então todo mundo que faz investimento em criptomoedas também vai ter um aumento nos impostos aí, então vocês podem ficar cientes disso, provavelmente vai ser junto com o aumento da LCI e LCA para o ano que vem. Uniformização da alíquota do imposto de renda sobre aplicações financeiras em 17,5%. Isso aqui já pega bastante gente também, né, pessoal? Então a gente tem que cuidar disso aqui, olhar isso aqui com atenção, porque fazer pressão. A única coisa que cabe a gente agora, né, é fazer pressão em cima de quem a gente votou lá, dos deputados, para que eles não deixem isso passar do jeito que está, porque vai complicar para a gente com certeza. Equalização do CSLL para instituições financeiras, que passa a variar entre 15% e 20%, então um aumento de 5% aqui, com a eliminação da alíquota reduzida de 9% para fintechs, né? Fintechs é os bancos digitais, né? Nubank, Inter, C6, Mercado Pago, então todos esses bancos tinham uma alíquota reduzida de 9% e agora não vai ter mais, vai aumentar então. O pacote inclui ainda um pente fino nas regras de compensação de créditos tributárias para evitar manobras abusivas por parte das empresas e uma meta de corte de 10% em gastos tributários. O único corte até agora que o governo está falando é uma meta de corte de 10% em gastos tributários. Então, ainda assim, não é para a gente, né? Não é para ele, é para a gente. A reação política, né? Como que foi, como que as pessoas reagiram, né? Como os nossos deputados lá reagiram. O novo pacote surge após a edição de um decreto presidencial há cerca de 2 semanas, que eleva o IOF, né, em diversas transações financeiras. Isso aí ia ser uma catástrofe, né? Mais uma que a gente ia ter que engolir goela abaixo, né? E o Congresso, aí, aqui fala que o Congresso foi imediato, né? E no mercado. Mais de 20 projetos foram apresentados para derrubar o decreto. Então, assim, houve uma mobilização dos deputados, fizeram se articularam lá e conseguiram, sim, derrubar esse decreto, né? Então, do IOF. Só que aí o governo veio com outra proposta, né? Então, assim, não conseguiu tirar de um lado, está tentando tirar do outro. E isso vai sempre tentar porque está faltando dinheiro, né? Gastou muito, não tem mais de onde tirar,
vai ter que tirar de algum lugar, ele vai ter que aumentar imposto, né? Que a única coisa que o governo sabe fazer é gastar e aumentar imposto, né? Então, tudo que ele disse que ele não faria, está fazendo e muito, né? Então, assim, a gente, toda vez que você vai no mercado, cada mês que você vai lá, você traz menos coisas, né? Então, com aquele mesmo dinheiro que você tinha, você vai lá e está trazendo menos coisas para a sua casa. E lembrando que o salário de todo mundo aumenta uma vez só por ano, né? E as coisas do mercado estão aumentando todo dia, cada mês, a inflação tá aí quase descontrolada já, então a gente está passando por momentos complicados e aqui a gente tem que ficar atento em todas as movimentações para a gente exercer nosso direito, né? Nosso direito de exigir que os nossos que as pessoas que a gente colocou lá para representar a gente, nossos representantes, que possam definitivamente frear isso, né? Essa quantidade de imposto absurda que a gente está tendo, né? Que a gente sempre teve, mas que estão tentando colocar mais e mais e fazer com que a gente consiga, num curto prazo de tempo, reverter tudo isso, né? O governo, então, revogou por parte a medida no mesmo dia, mantendo a cobrança apenas em algumas operações e se comprometeu a apresentar uma alternativa. E adivinha, a alternativa que ele criou, né? E em 28 de maio, o Haddad se reuniu com o Hugo Mota, né, e Davi Alcolumbre, que deram ao governo um prazo de 10 dias para reformular a proposta. Então, foi daí que apareceu essa brilhante ideia agora de aumentar esses outros impostos aí. No encontro de domingo, 8, o ministro apresentou a versão preliminar do pacote e se comprometeu a incorporar sugestões antes da reunião final com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para essa terça-feira 10, que foi ontem, né? A expectativa é que, com os ajustes políticos e técnicos, e a nova versão consiga avançar no Congresso, sem o mesmo desgaste da anterior. Cara, mas não tem como não ter desgaste, porque é só aumento, Não tem outra ideia, sabe? Não tem como esse tipo de política dar certo, né? Isso vai só deixar a população sem dinheiro as pessoas vão gastar menos, gastando menos, a economia vai ficando cada vez pior e isso é um saco sem fundo, né? Quando a gente for ver, está tudo em recessão porque não tem condições de mandar tanto dinheiro igual a gente está mandando lá para o governo federal, né? Então, os governantes não têm bom senso e a gente tem que pagar essa conta. Então, tá complicado. Só que o problema é que a gente já não está tendo mais dinheiro para pagar essa conta, né? Então, se você vê todo esse tipo de cobrança, né, que está sendo, na minha opinião, cobrança injusta, a gente só está deixando de ganhar, né? Porque na verdade é deixar de ganhar, porque você ganha o dinheiro, você trabalha, você luta o mês inteiro correndo atrás ali para levantar um dinheiro e na hora que você vê, um terço do seu salário fica para imposto, né? Se não for mais. Então, assim, é complicado, a gente tem que fazer pressão nos nossos representantes legais, que são os deputados federais lá, para que eles não deixem passar essa lei, que eles se articulem lá para que para que a gente consiga barrar mais esse imposto na nossa tributação aí, né? Aí vejam aqui, pessoal, ó, os principais pontos do pacote publicado, tá? Redução no IOF. A redução de até 80% sobre operações de risco sacado. Redução de alíquota para seguros tipo VGBL, IOF mínimo para fundos de investimento em direitos creditórios, FIDC, isenção de IOF para retorno de investimentos estrangeiros diretos, medidas de compensação. Então, assim, deu com a mão e está tirando com a outra, né? Então, na verdade, isso aqui que está lá em cima é balela. Imposto de renda de 5% sobre LCI e LCA, antes isentas. Então, assim, lembrando que antes é isento, né? Então, não vem achando que é pouco, não, porque não é pouco, é bastante. 5% de algo que não era cobrado é muita coisa, tá? Aumento da alíquota sobre as postas esportivas, de 12% a 18%. Tributação de criptoativos, né? Que antes não tinha. Uniformização da alíquota
de imposto de renda sobre aplicações financeiras de 17%, 17,5%. Alíquota de SLL para instituições financeiras entre 15% e 20%. Corte de 10% em gastos tributários. Regras mais rígidas para compensações de crédito tributário. Então é isso, pessoal. Deixa eu pôr aqui. Então é isso. Eu acho que a gente está caminhando a passos largos, né, para uma grande crise. Eu acredito que até 2026, 27, final de 26, comecinho de 27, quem for o próximo presidente vai pegar uma bucha gigante, né, porque o Brasil, nesses últimos 3 anos, virou de perna para o ar, e esses aumentos abusivos de imposto, imposto que não tinha, que acabou tendo, esses gastos desenfreados do governo, os Correios, que antes estava dando lucro, agora está dando déficit gigantesco, bilionário. Então, assim, está tudo caminhando, todos os gráficos estão apontando para um só caminho, e a gente, como eu já falei, a gente tem que pressionar os nossos representantes legais, né, que são os deputados federais, para que eles possam cuidar disso para a gente, olhar isso com atenção, não deixar passar mais esses impostos, né, mais esses aumentos de impostos, e que o governo corte na carne deles, não na nossa carne, né, porque é fácil você chegar, você, pai de família, gastou mais que devia, né, gastou além do seu salário, você vai lá e fala para o seu pai pagar sua conta. Não é justo, né? Fala para o seu filho pagar sua conta. Não é justo. Você fez o gasto, você se vira. Se você, falando como governo, se você está gastando além do que você pode, cara, isso é matemática de casa. Todo mundo tem que ter. Por isso que fala que é o Ministério da Fazenda, né? É como se fosse uma grande fazenda. Você tem que ter controle dos seus gastos para que você consiga ter dinheiro para fazer tudo que precisa ser feito e sem esbanjar dinheiro, né, gente? Então, com tudo isso, eu acredito que a gente tem que sim, se posicionar, pressionar os nossos representantes legais, os deputados federais, para que eles consigam barrar mais esse aumento abusivo que vai vir por aí e que vai cada dia dificultando ainda mais quem empreende no Brasil fazer qualquer tipo de investimento aqui. E sem investimento, infelizmente, não vai ter da onde vir dinheiro, e aí acaba complicando ainda mais tudo o que a gente está conseguindo com muito suor, a gente vai perdendo aos poucos, né? Então, esses aumentos de imposto, essa quantidade de imposto absurdo que a gente está tendo, vai sair só de um lugar, né? Se continuar assim, daqui a pouco você vai trabalhar, eu vou trabalhar, todo mundo vai trabalhar só para pagar imposto. E aí não dá, né? A gente precisa também cuidar dos nossos, fazer as nossas coisas, e do jeito que está indo, do jeito que está caminhando, a gente não vai conseguir fazer com que a gente consiga fazer um investimento o menor que seja para a nossa família, né? Um lazer, um passeio, comprar um imóvel, né? Que hoje está dificílimo comprar um imóvel, né? Porque não tem dinheiro, os bancos não têm dinheiro para emprestar, então isso está ficando cada vez mais complicado, e isso vai só piorar, né? Então eu vou ficando por aqui, agradeço se você ficou até aqui, um grande abraço, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para quem você acha que pode ser útil, né, essa informação. Curta esse vídeo se você gostou, e comenta aqui o que você acha de mais esses aumentos aí de imposto, né, nesses investimentos que pessoas faziam, né, que todo mundo podia fazer sem pagar imposto, e agora vai ter que pagar esses impostos aí. Então, certo, pessoal? Então, fica aí meu agradecimento, meu muito obrigado, e qualquer hora eu volto aí com mais vídeos para vocês. Um abraço, até mais.